A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe. Olá, seja muito bem-vindo ao Reviva, programa que a gente sempre tem falado. Se você se preocupa com a igreja local, se preocupa com a saúde da igreja local, com os ministérios da igreja, com a boa atuação da igreja, na sua relevância, na sua integridade bíblica, esse é o seu espaço, um espaço para conversarmos sobre aspectos práticos da igreja local. Nós estamos na série Igrejas Saudáveis Plantam Novas Igrejas. Já fizemos uma boa caminhada em diversos aspectos e a gente hoje vai falar um pouco mais sobre os primeiros passos para quem está pensando em plantar uma nova igreja. A gente vai falar um pouco sobre grupo base e é daqui a pouco, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta. A gente nessa série, já falamos sobre a base bíblica da plantação de igrejas, inclusive apresentando, do ponto de vista prático, inclusive na Bíblia, algumas igrejas plantadas, exemplos bíblicos de plantação de novas igrejas, e conversamos nos últimos 2 programas sobre a ideia da necessidade prática da plantação. Por que plantar novas igrejas? Se você não acompanhou, eu te convido a acompanhar os 2 programas anteriores que nós falamos sobre essa necessidade prática da plantação de novas igrejas. Eu sei que esse é um assunto novo, a terminologia, a forma de apresentar, e eu sei que causa até assim, puxa, mas como? Por onde começar? O que fazer? Obviamente, a nossa instituição hoje já prevê caminhos para que uma igreja local, para que um pastor pense seriamente no processo de plantação. Estamos dando os primeiros passos nessa ideia de plantação, que é tão bíblica, orgânica e que de alguma forma a gente se aproximou cada vez mais por conta da missão que Deus tem nos dado e a necessidade que fica cada vez mais clara da necessidade de plantar novas igrejas. Hoje a gente vai falar de um aspecto muito importante que são talvez os 2 ou 3 primeiros passos que culminam na formação do grupo base. Para isso, eu estou aqui com o pastor Beto Soares, que tem ajudado bastante aqui o programa Reviva. A gente vai conduzir juntos aqui um bate-papo nesse programa sobre esse assunto. E eu queria muito a sua participação, você que se preocupa com a igreja, talvez é a hora de chamar aí a liderança da sua igreja, o pastor da sua igreja, se você é o pastor e tem na cabeça assim, puxa, eu gostaria de plantar uma igreja. Convide pessoas aí que possam participar desse sonho, dessa visão junto com você, para assistirmos junto aqui esse programa. Beto, seja muito bem-vindo, é sempre bom estar contigo. Valeu, Júnior, é bom estar com vocês. Espero, de alguma maneira, somar aqui com a ideia da plantação, que é uma coisa que eu tenho me apaixonado, e eu espero que a gente cresça aqui um pouquinho na nossa conversa. Muito bem, vamos lá. A gente se propõe a conversar hoje aqui, junto com o pessoal aí que é apaixonado pela igreja local, sobre a questão dos primeiros passos da plantação. Eu queria, antes de falar de grupo base, obviamente, para que você tenha uma equipe, antes de ter uma equipe, antes de ter um grupo, talvez o primeiro passo é que no coração de um casal, no coração de um pastor,
no coração de uma igreja, nasça o desejo, a visão de plantar uma nova igreja num outro bairro, numa outra cidade, para um outro tipo de público específico. É preciso de homens e mulheres corajosos, ou um líder corajoso e sonhador, né, para dar espaço. Plantar é uma coisa que a gente, pelo que eu tenho pensado, vivenciado, é uma coisa que só se Deus mandar, Júnior. E aí? Não, mas naquele sentido, a vontade que impõe no nosso coração é Deus. Sim. E é aquela coisa que fica apaixonante, que você quer fazer. É muito interessante isso. Até porque você não vai plantar em qualquer lugar. O terreno que mostra da plantação é Deus. O terreno que eu digo qual é a cidade, qual é o bairro, qual é o local, qual é o contexto. Porque quando a gente fala de plantação, a gente está falando de uma igreja que ela atua num determinado contexto. É uma igreja para a cidade? Ok, é uma igreja para a cidade. Mas ela tem que se comunicar no bairro onde ela está, por exemplo. Sim. E eu tenho que pensar nisso. A plantação, ela tem que estar... Alguém tem que estar queimando o coração plantação. Para que esse fogo que está pegando dentro do coração do pastor, do casal pastoral, enfim, contagie as pessoas que vão fazer parte do seu grupo base. Isso. Para comprar junto com você essa ideia. A plantação, nesse sentido que você está falando, eu acho muito interessante pensar sobre esse prisma do líder, esse chamado, né, de Deus, porque, por um lado, é muito mais cômodo lidar cômodo, eu queria até tentar corrigir essa palavra, porque é muito tenso pastorear em qualquer circunstância. Sim. Pastorear uma igreja, por si só, já é uma tarefa árdua e que Paulo diz que é uma excelente tarefa, né? Quem deseja o episcopado, né? O presbiterato, o pastorado. Mas, assim, esse amor às pessoas, o amor à cidade, para usar os termos bíblicos, no caso de Paulo, né? Esse chamado para os gentios é que o impulsiona a ir de cidade em cidade plantando novas igrejas, né? Paulo, ele tem um chamado tal que ele não fica parado em Antioquia, e não há nenhum problema nisso. Alguns líderes precisarão ficar em Antioquia para pastorear aquela igreja. Mas Paulo é um plantador, ele é chamado... Esse chamado de Deus não envolve somente abrir um espaço de culto, né? Que talvez foi uma compreensão nos termos que a gente sempre usou, abrir um ponto, né? Uma congregação. Uma congregação, né? Então, um salão. Basicamente está ligado a conseguir estabelecer um lugar para atender algumas famílias que se mudaram. Sim, uma demanda que não é da cidade, é das pessoas que chegaram, da própria igreja. Da própria igreja. Que vamos então abrir ali. É muito importante esse grupo da igreja, que a gente vai chamar de grupo base daqui a pouco. Sim. Mas na plantação, o chamado é para os gentios, né? O chamado é para ter amor pelas pessoas daquele lugar onde você foi enviado, para anunciar o evangelho para aquelas pessoas que vivem distante do evangelho. Nas plantações que Paulo faz, em algumas delas, para não falar todas, ele aproveita o grupo de judeus que saíram da dispersão e ele encontra com eles lá, e ele aproveita esse grupo para fazer. Mas a igreja não é plantada para aquelas pessoas, é plantada para expandir o evangelho. Tanto é que Paulo, ele vai plantar igrejas em locais muito estratégicos. Por exemplo, quando ele vai plantar em Filipos, né? Filipos está numa via que você liga a ponta ali da bota da Itália que vai acabar lá na Ásia. E tinha uma estrada ali, eu não lembro o nome da estrada, até porque meu latim não está lá essas coisas. Mas é uma estrada estratégica, é uma via estratégica, passa tropas, passa comércio, e tem uma igreja plantada ali. Por quê? O evangelho cresce ali, as pessoas são atingidas, a gente tem aí a carta de Filipenses que mostra que tipo de igreja que era aquela, e essa igreja, ela consegue fazer assim com o evangelho, né? Por conta do local onde está. Então, veja, ele usou pessoas judeus, mas a igreja, com um caráter bem ali misturado, bem miscigenado, ele expande o evangelho para aquela região ali. No caso de Filipe, já que você citou, talvez é uma das poucas igrejas que o grupo base é meio heterogêneo. Ele nasce a partir de um grupo de mulheres, sim. A Lídia, né, que é uma temente a Deus, não é exatamente uma judia, né, mas é uma temente a Deus. E ali vai vir um carcereiro logo na sequência, né? E ali vai nascer um grupo base bem eclético, vamos dizer assim, né? Uma menina endemoniada. Sim. Que começa ali a formação de uma igreja. Sim. É sempre bom pensar que não se planta sozinho.
Claro. Um pastor, um líder pode ter um sonho, uma visão, um chamado de Deus, mas a própria experiência de Paulo, e se a gente voltar um pouco atrás, a própria experiência de Jesus, ao, vamos dizer assim, para usar o termo, ao plantar a ideia, o conceito de igreja, para ser aquilo aonde ele manifestaria a sua multiforme sabedoria e graça, precisa de um grupo. Porque eu gosto muito de uma expressão, inclusive quando fiz a minha especialização em plantação de igrejas, que é assim, quando o sonho é só do pastor, quando a visão é só do pastor, é só um sonho, é só uma visão. Para que aquilo comece a ganhar realidade, outras pessoas precisam sonhar junto, ter a visão junto. A visão precisa passar a ser do grupo e não somente de uma pessoa. É bem por aí, né? Até porque, assim, né? Numa plantação, você vai passar por momentos difíceis, momentos que você vai falar, puxa vida, será que vai dar certo esse negócio? Vai ter momentos de solidão, que você vai estar se vendo, será que tem mais alguém comigo? Se você não tiver um grupo base com você, é terrível. E aqui eu trago de novo, que você já trouxe aqui, a ideia que tinha inicialmente na igreja de abrir a congregação, de abrir pontos de pregação. Meu avô, pai da minha mãe, ele vai, o que seria na época plantar a igreja em Ribeirão Preto. Estou falando aqui de 1900 e nada, né? 1980, eu acho, se não estou enganado, 80, 79. E a igreja é feita ali do lado do que seria a rodoviária, hoje é o Corpo de Bombeiros, num salãozinho. Minha mãe conta que meu avô passava a tarde distribuindo folheto sozinho na frente da igreja ali, tentando. Era o que tinha na época para fazer. Sim. Mas por conta dessa filosofia da igreja, do pastor ir sozinho, desbravar sozinho, muitas vezes ele se sentia sozinho. E meu pai conta que o culto era meu avô pregando e ele assistindo e eles se invertiam. Amém, graças a Deus deu certo. Isso. Temos igreja em Ribeirão Preto, muita gente lá. Mas se a gente for ver do ponto de vista bíblico, principalmente do ponto de vista que a gente está querendo falar hoje do grupo base, o trabalho fica mais, não diria mais fácil, mas fica mais factível. Sim. Com o grupo base que está junto com você, que comprou tua ideia, comprou tua visão e vai em frente. E Jesus, ele tem uma grande missão e a missão é dele. Tem um aspecto da missão de Jesus que não é compartilhado. Morrer na cruz é ele. Mas ele precisa, e diante de uma multidão que vai se reunindo, que vai ouvindo as suas pregações, que vai acompanhando o seu ensino, num dado momento do seu ministério, ele se retira, ora, e em Mateus capítulo 10, ele seleciona 12 pessoas para andar mais próximo dele, né? É um grupo que vai acompanhar mais de perto, que vai ser treinado mais efetivamente para a missão que eles terão. A ideia do grupo base, eu acho que parte desse pressuposto. O pastor pode ser excelente, pode ter muitos talentos, cantar, pregar, ser um bom professor, e talvez outras coisas. Ter esse desprendimento de ir para a rua, distribuir um folheto, falar com as pessoas. Mas no grupo, você desenvolve pessoas e qualidades, né? Eu acho que a gente poderia falar um pouco delas, né? A importância, né? No processo de se plantar, o quanto um grupo vai contribuir para que aquela visão que nasce num determinado momento, todo mundo entra naquela mesma visão, entende aquele chamado, começa a pensar o local aonde Deus tem direcionado e a partir dali como vamos agir, né? E aí entra a importância do grupo, né? Aí tem algumas coisas aqui. Por exemplo, vou fazendo um bate-bola aqui com você, né? Obviamente, a multiplicação do ministério. Isto é, uma pessoa soma, várias pessoas talvez possam ter esse efeito multiplicador, até que esse mesmo plantador não esteja mais lá, mas existe um grupo sendo formado, né? E continua o trabalho. No caso de Jesus, pega um exemplo que é o Levi, o cobrador de impostos, né? Quando Jesus chama, ele vai dar um jantar e Jesus tem acesso a pessoas que ele jamais teria em condições normais, né?
Ele só faz isso porque uma daquelas pessoas que ele vai chamar para o grupo dele, ele vai ter acesso. Eu acho que isso também é interessante no grupo base. Você tem acesso a pessoas que você jamais teria. Sozinho você não consegue Isso. acessar. É a ideia da multiplicação aí, né? E a ideia da multiplicação não só de pessoas, mas também daquilo que você está falando. Tem uma coisa que eu acho que é legal, né? De Jesus. Jesus, ele preparou um grupo de pessoas para continuar depois que ele morresse e subisse aos céus. O pastor tem que ter consciência que não vai estar para sempre na frente da igreja. Sim. E a ideia é precisa continuar à frente. É. A ideia do grupo base aí é multiplicar não só as pessoas que você alcança, a ideia que você tem, mas multiplicar a sobrevida que você tem daquele trabalho que não é mais vinculada ao tempo de existência do pastor, mas ao tempo que Deus quer. Tem um texto bíblico de Paulo ali, também ali, né, naquela região da Macedônia, que ele está com Priscila e Áquila, e o texto diz assim: todos os sábados ele debatia na sinagoga, né, convencendo judeus e gregos. Aí, logo abaixo, diz assim: depois que Silas e Timóteo chegaram na Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. O time, ele proporciona que cada um se dedique àquilo que faz melhor, né? Isto é, parece que Paulo estava sobrecarregado no debate, né? Então pronto, Silas e Timóteo chegaram aqui. Seguinte, gente, continua debatendo com o pessoal e eu vou me dedicar ao meu principal chamado, pregar Jesus Cristo, testemunhando para essas pessoas. Então, essa multiplicação aponta para esse fato. Junto com isso, é óbvio que essas pessoas estão sendo treinadas e vão ajudar na mentoria, no discipulado das pessoas que vão chegando, né? Por menor que seja o início, a gente já vai falar de número aqui do ponto de vista prático, mas assim, se começou a chegar pessoas, depender de um só, numa filosofia de ministério, a gente já falou disso lá na revitalização, né? Numa filosofia de ministério, parece não caber que uma pessoa tenha que fazer tudo. A equipe vai dividir o trabalho, mas vai ajudar inclusive nessa recepção, nessa integração, nesse discipulado das outras pessoas. Tanto no antes e no depois, né? Porque vamos pensar do ponto de vista pastoral, né? O pastor tem muitas ações, mas a principal ação dele é na hora da exposição da palavra, na hora do encontro, ou do estudo, se ainda está numa casa, ainda não foi para uma igreja formal, alguma coisa assim. Mas você tem o antes, você tem que ter aquele processo de receber as pessoas, de convidar pessoas, de trazer pessoas. O pastor não faz isso, não consegue. E o depois, né? E aí, como que foi? Você tá bem? Você não tá? Até o acesso em oração. Puxa, olha, eu não tô bem. Às vezes a pessoa não tem a intimidade de falar com o pastor, aquela pessoa que foi pela primeira vez ali, naquele grupo, ou na igreja, onde for, mas tem acesso à pessoa com quem ela encontrou. O grupo base, inicialmente vai ser o grupo base que você vai ter essas pessoas para fazer isso, mas aí tem a ideia da multiplicação, da mentoria, que cada um aí outras pessoas chegam naquele grupo, aquele grupo mentoria outros, e aí o processo de multiplicação ele ocorre de uma maneira muito legal. Então, isso é importante também nesse processo. Eu acho legal isso aí. Você falou, eu lembrei de um pastor que me deu aula, conhecido seu também, está lá na sua mesma cidade, e que ele tem uma frase para mim, do ponto de vista da plantação da qual ele participou, é assim, um foco no bairro para alcançar as pessoas não alcançadas e toda a estrutura pensada, pregação, tempo de culto, toda a estrutura, música pensada para que essas pessoas pudessem conhecer o Evangelho. A forma de apresentar o Evangelho, a linguagem, tudo mais. E aí ele diz, numa das plantações que ele participou, bem no começo da plantação, e ele dizendo que ele está pregando conforme estabelecido, né? Estou pregando para as pessoas ouvirem o Evangelho de Jesus. Um dos líderes chegou para ele e falou assim: pastor, viu, hoje, semana passada, só estava gente do grupo base. Você podia não precisava ficar pregando o Evangelho, né? E aí a resposta dele é mais ou menos assim: eu estou fazendo a minha parte. O que a gente combinou, eu estou fazendo a minha parte. Cada um precisa fazer a sua parte. Sim. Isto é,
vocês precisam, para o pastor, geralmente, né, a relação dele, eu acho que o pastor ele não pode se isentar do fato de que ele precisa se relacionar com não crentes. Sim, sim. Mas a vida do pastor, ela dirige, num primeiro momento, para treinar esse grupo, Sim. e pastorear esse grupo. E esse grupo que convive na sociedade, nos seus trabalhos, nas suas escolas, precisam entender o seu papel também de atrair pessoas para conhecer o Evangelho. Mas sabe, Júnior, tô aqui ouvindo você falar e tô pensando que numa igreja, é aqui quando a gente fala, tá falando do nosso contexto de igreja, promessa, no nosso contexto de igreja, que não é plantação, é uma igreja que já vem com história, nós sofremos com isso também. Sim, sim, sim. Onde a pessoa fala assim, puxa, não, vim aqui na igreja, fiz a minha parte. E, na verdade, a parte dela não é ir na igreja, a parte dela é levar pessoas para a igreja. E aí a gente tem aquela cultura de que o pastor tem que correr atrás de pessoas novas, e o pastor tem que fazer o se vira dele. Ele é pago para isso. Ele é pago para isso. E, na verdade, eu não me vejo como ativo na igreja. Se eu não estou cantando, ou se eu não estou pregando na igreja, então não tenho, eu estou vindo, já estou fazendo a minha parte. Isso. Para o grupo base de uma plantação, e aí para uma igreja também, tem que estar muito claro que eles não estão ali para um dia serem o mensageiro ali do negócio. Pode até ser, mas não é aquele o propósito daquele momento. Ou para fazer a sua oportunidade de louvor no primeiro encontro que vier. Pode até ser que seja a pessoa que participa do louvor, mas não é esse o chamado. Isso. Né? Tem todo o processo de construção, tem o processo de concepção da igreja, como é o caso do pastor que a gente conhece de Sorocaba. O grupo base, ele me falou isso, o grupo base, as primeiras reuniões do grupo base dele, primeiro para eles resolverem o quebra-cabeça do bairro onde eles estão. Sim. Né? E aí não tem o cantor, não tem o mensageiro, não tem nada disso. Né? Mas ali tem as pessoas que estão dispostas para servir o reino, no sentido de que, como a igreja que está sendo plantada aqui, vai conseguir atingir as pessoas que moram nesse bairro. Sim, é isso. Assim, é óbvio, eu, de alguma forma, faço parte de um processo de plantação, enquanto missão urbana, mas não deixa de ser uma plantação. Eu acho assim, não adianta, o pastor, obviamente, ele tem esse olhar também para o não alcançado, ele tem essa preocupação. Sim. E isso faz parte. Eu acho que é óbvio, essa fala, né, eu estou fazendo a minha parte, eu tenho absoluta convicção. O pastor lá, ele não é que ele só prega, ele continua tendo as preocupações pastorais, sim. ele continua preocupado com a missão, com o bairro, ele está participando de todo o processo. Mas é que essa fala, né, ela denota assim, olha, por que você está pregando? Porque foi o que a gente decidiu. Sim. A gente vai pregar o evangelho para as pessoas não alcançadas. Sim. Então, assim, que isso não exima, você que está nos acompanhando, pastor, é óbvio, é muita responsabilidade, e plantar é uma responsabilidade muito grande, né? Você, talvez, a sua principal função será ou a pregação ou o ensino, mas existe uma responsabilidade muito grande. O grupo base, para talvez ir no último ponto aqui, a gente entrar em alguns aspectos práticos de como montar o grupo base, mas ele vai ajudar nessa maximização de recursos, né? Sim, não resta dúvida. Físicos, financeiros. Primeiro que o pastor não é onipresente, né? Uhum. Nem onipotente. Sim. Né? Nem onisciente. Muito menos. O grupo base, ele te ajuda financeiramente, porque todo mundo começa a convergir, contribuição ajuda mesmo. Isso. Os recursos, então você pode ser um bom mensageiro, mas você é um péssimo em cara para organizar coisas, você não sabe, você tem as costas detonadas, você não consegue erguer um banco, você precisa de gente fazer Você tá falando de mim, por acaso? Não, esse sou eu mesmo. Esse sou eu, das costas detonadas sou eu. Então você não consegue fazer as coisas sozinho. O grupo base é o grupo que vai estar junto com você. Eu gosto de pensar no grupo base, Júnior, como aquele pessoal que você nunca vai abrir a igreja sozinho, você vai ter um grupo para abrir a igreja com você e fechar a igreja com você. É bem isso aí. Eu tenho do ponto de vista prático da minha vivência, né? No começo, por mais que a gente treinou o grupo, chegava alguém novo, era assim, Júnior, chegou alguém, vai lá. E eu fazia questão de não ir. Porque assim, porque eu? A gente precisa que as pessoas entendam, tanto nós, do grupo base, quanto os que começarem a se achegar,
que, apesar de, na maioria das vezes, eu ser a pessoa que prega, que reflete na palavra de Deus, eu não sou a pessoa mais importante daqui. Eu não sou o centro desse processo. Sim. Qualquer outra pessoa pode fazer essa recepção, perguntar por que veio, como veio, se sentiu bem, pastorear essa pessoa nesse primeiro contato. Então, isso é lá atrás. Hoje, na verdade, hoje eu já vou, porque mudou a característica. Hoje o pessoal vem assim para mim e fala assim, é diferente. Esse final de semana aconteceu isso. Chegou um pessoal aí, já conversamos com ele, fulano conversou com ele, a gente já deu toda a assistência, mas seria muito legal você ir lá dar um oi para ele. Agora eu vou, porque o grupo já entendeu que, porque chegou o pastor, tem que ir, o grupo base tem gente para ajudar, o pastor não precisa estar em todo canto falando com todo mundo na plantação. O grupo ajuda, fecha junto, abre junto, fala com as pessoas junto, vai para a rua junto, prepara o culto junto, porque todo mundo está integrado na mesma visão. E essa é uma visão que não é inerente nossa, né? Ela é construída, né? Ninguém vem com essa visão de fábrica, não de vem. participação conjunta, não vem. Eu lembro da tua formação do teu grupo base, né? Algumas reuniões eu estava ali no grupo na formação. No começo era tudo uma grande novidade para as pessoas. Sim. Né? Será que eu vou conseguir fazer aquilo? Será que eu não vou conseguir? E aqui eu trago a ideia para mim, no caso. Eu estou numa igreja de revitalização, que o nosso objetivo como revitalização é chegar numa plantação, né? A gente já pensa nisso, já ora por isso, já fala disso, né? E aí uma grande preocupação que eu tenho, qual vai ser o grupo base, né? Porque quando você começa a pensar sobre isso, você fala, e aí, quem desses caras aqui vão ser o grupo base para esse negócio? Mas se achar essas características que maximizam, né, o processo... Isso, potencializa. E aí eu vou acabar entrando aqui no segundo ponto. Eu acho que eu não estou fazendo isso ainda porque ainda estou longe um pouquinho, eu tenho que chegar a fazer algumas coisas, mas eu sei que a oração é uma coisa inevitável para chegar lá, sabe? Primeiro passo para se montar o grupo base. Orar. E Jesus fez isso, né? Sim. Quando ele vai montar, entre aspas, o grupo base dele, ele ora, depois ele volta e chama o povo lá para orar com ele. E olha que Jesus era Jesus, né? Imagina meros humanos, né? Pecadores. E né? Jesus nos 12 escolheu um que foi o traidor. Escolheu mais ou menos ainda. Claro, tinha função, tinha tudo aquele negócio, tinha um propósito, um porquê, mas mesmo assim, e é um cara que deu trabalho ao longo da história, porque quando vai lá Maria e despeja ali o alabastro lá em Jesus, ele fica, tem que dar esse dinheiro para os pobres. É o cara que fica enchendo os pacovados do povo ali ainda, sabe? E Jesus sabia do cara, mas enfim, ele administrou o cara. Se for pensar em dar trabalho, Pedro deu trabalho, João, Tiago deu trabalho, dormia na hora da oração. Mas se você não está orado e tem uma confiança de que Deus está no processo, você na primeira dormida dos caras, você fala, esse grupo não sai para nada. Então, isso é importante. Eu acho legal essa tua fala, a gente vai entrar nos outros aspectos aqui da formação do grupo base, mas assim, a oração e a escolha, ao orar, fala, puxa, mas eu orei. Não adianta ter a ilusão de um grupo perfeito. Sim. E com isso, eu não estou nem falando mal de quem escolheu e nem de quem foi escolhido. Pessoas são pessoas. Eu aprendi isso assim, na teoria, estudando, isso não fica muito claro. Mas na hora que a gente entra na prática, pastorear uma igreja de muitos anos, ou pastorear um grupo base treinado, é muito parecido. Porque pessoas são pessoas, tem crises conjugais, tem problemas financeiros, tem mau humor que aconteceu por alguma coisa que o chefe falou. Então, assim, orar não significa que o grupo será perfeito, mas significa que você está colocando diante de Deus com humildade. Senhor, me ajuda a escolher as pessoas. Isso faz parte da nossa cultura, Júnior. Esse negócio de oração, você entregar a Deus qualquer coisa, desde o grupo base até a sua vida diária, as pessoas acham que você está ganhando uma espécie de blindagem dos problemas e das dificuldades. Isso nunca foi assim. Né? Jesus Cristo deixa muito claro, no mundo tereis aflições, e aflição não é uma dor de cabeça, é um problemaço.
Mas é o que você fala. Se eu coloquei em oração nisso, eu sei que tem a mão do Senhor nisso, mesmo diante das dificuldades, Deus vai me dar condições de passar por essas dificuldades, aprender com essas dificuldades e conseguir caminhar em frente. Não do jeito que eu queria, mas vou caminhar. É o caso de Marcos 4. Jesus virá para os discípulos e fala: vamos atravessar. No meio do caminho tem uma tempestade. Sim. E depois Jesus levanta, calma, tempestade, aquele negócio todo. Mas Jesus, ele falou: vamos atravessar. A oração é isso, é você entrar no barco com Jesus e falar: vamos atravessar. Como que vai ser essa travessia, rapaz? Isso. Às vezes tem tempestade. É. Bom, em oração, a partir de uma realidade, porque de alguma forma, né, no seu caso você tem falado da sua igreja, né? Pensando, você, mas em algum momento começa a se esclarecer as coisas, Uhum. para começar a apontar, coisas vão, aí é uma confiança na providência de Deus mesmo, coisas vão acontecendo que vai direcionando. Nesse direcionamento, a formação definitiva do grupo base vai envolver, talvez, listar as necessidades que aquele projeto, pelo menos num primeiro olhar, vai ter. Eu gosto também de colocar aqui, lado a lado, que por vezes também é importante listar as qualidades de quem está junto com você, porque aquilo vai poder apontar também para alguma coisa que eu posso fazer isso porque eu tenho no meu time tal perfil. Né? Talvez é o exemplo mais básico, quem tem me ouvido falar sobre esse assunto, talvez já ouviu 1000 vezes eu falar isso. Mas eu tenho, no Movimento Radiação, 3 chefes de cozinha. Então, eu consigo ter um workshop de culinária, porque eu tenho gente que tem essa capacidade e tem link com o meu bairro, com onde a gente está atuando. As pessoas têm interesse nesse tipo de ação. A partir dali, elas podem conhecer um lugar, pessoas que vivem por meio de Cristo Jesus, a partir da culinária. Então, assim, como montar o grupo base? Orar. E atenção às necessidades e às qualidades do grupo, né? Sim, eu acho que você tem muito claras as necessidades. Eu acho que isso é. Porque tem um porém, né? Geralmente a gente olha para as necessidades e quer tampar algumas, não quer mostrar que você. Sabe aquele negócio da fraqueza, né? Exibir fraqueza? Mas eu acho que tanto claro para você suas necessidades, o que eu preciso fazer, o que eu preciso alcançar, você consegue montar um grupo base que consiga alcançar essas necessidades. Veja, listar necessidade não é necessariamente listar a sua fraqueza no mau sentido, né? Falando da sua impotência. A gente tem que estar claro que a gente é impotente mesmo, e Deus que é o grande e poderoso. Mas listar necessidade é você ter uma real olhar sobre o processo que você está enfrentando, e aí o grupo base, você consegue encaixar um grupo base aí com oração para seguir em frente esse negócio. É isso. Aí eu volto em Jesus, né? Porque um dos outros pontos para a formação do grupo base seria observar quem está próximo de nós, né? Jesus escolhe 12 daqueles que já eram seguidores. Isto é, lá atrás ele chamou Pedro, na verdade, antes de Pedro veio André chama Pedro, Tiago e João chamam Bartolomeu, daqui a pouco vem Mateus, o time vai... Na verdade, não, né? Essas pessoas nós temos nos relatos ali que eles são chamados para andar com Jesus. E eles começam a andar com Jesus e várias outras pessoas começam a andar com Jesus. Num determinado momento, a partir dessas pessoas que estão próximas, é que o time de grupo base é escolhido. Por quê? E aqui eu vou entrar no aspecto prático, você me ajuda aí. Pensando numa igreja local, que já está estabelecida, se a partir de uma igreja local, sendo igreja mãe, será plantado uma outra igreja, óbvio que essa igreja aqui precisa continuar viva. Sim. Então líderes vão ficar. Sim. Líderes precisarão ser destacados para ficar. Aí eu vou para Antioquia. Tinham 5 grandes líderes lá apontados. Sim. 2 saem, 3 ficam. Sim. Paulo e Barnabé saem, os outros 3 ficam na igreja de Antioquia. Então aquela igreja aqui vai precisar continuar.
A pregação, a música, os ministérios infantil, de jovens, tudo isso aqui vai precisar continuar. Mas a igreja precisa ter grandeza, precisa ter espírito missionário para entender esse desprendimento, para impor a mão na cabeça de algumas pessoas que, assim, no meu modo de ver, esse número aqui, 12, 15, 18, 20 pessoas, é suficiente para um grupo base. É um grupo que não é muito grande, mas também não são 5 pessoas. Sim. Eu acho que de 15 a 20, vai lá, 25. Óbvio, isso aqui não tem métrica no sentido de certo e errado. É só, acho que a experiência de alguns que a gente Até tem porque visto. vai ter os que vão desistir no meio do processo, né? Vão ter os que vão desistir. Tá tudo bem também por isso. Faz parte. Marcos desistiu na primeira Sim, viagem sim. e depois se tornou muito útil para o evangelho, Sim. mas não era o momento dele Sim. naquela ida. Mas, enfim, selecionar um grupo. Só que há essa disposição, né? Esse desprendimento de... Então, assim, vamos pensar, né? Que os irmãos lá da sua igreja local não nos ouçam agora. É pensar assim, puxa, daqui vai sair um grupo. Sim. E esse grupo vai. Esse grupo que vai tem que ir feliz. O que fica tem que abençoar feliz quem vai. É muito difícil, né? E essa é uma ideia aterrorizante. Começando pelo plantador, né? Falou, irmãos, muito provavelmente saiu eu. Irmãos, como assim? O que vai acontecer com a gente aqui? E você não vai ser mais pastor da gente? Eu falei, não. Né? Então isso já não é uma coisa simples. Aí vou levar comigo fulano. Veja, a gente tem uma igreja, como qualquer igreja adventista promessa, com recursos humanos limitados. Você não sobra recursos humanos. Você pode ter ali um pouco mais a música, mas falta professor. É sempre assim. Aí tá lá, você tem 2 professores, você pega um e deixa outro para a igreja, você fala, puxa vida, vai fazer falta aqui. Só que aí tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, da igreja que vai liberar uma plantação, vai fazer a plantação, ou que vai liberar um grupo base, de preparar aquelas pessoas para multiplicarem o dom que Deus deu para elas. Né, de capacitar outras pessoas. Tanto para quem vai sair, porque não adianta ele sair e não multiplicar, porque senão a plantação não vai crescer, como aquele que vai ficar, ele precisa repor aquilo que entrou ali, que deixou de estar ali. Então, a igreja ela precisa ter... Mas esse olhar de reino precisa estar na igreja. Sim. Né, muito claro, falar assim, olha, poxa, eles estão indo lá pregar o evangelho, deixa os caras ir lá, né? Ainda no nosso caso a gente não tem esse tipo de mecanismo. Aquelas igrejas que contribuem financeiramente com a plantação, falam, não, vocês vão mandar o pastor, vamos mandar os irmãos e vão mandar o dinheiro, né? A gente já não tem esse mecanismo por causa do nosso sistema administrativo. E também não impede de dar uma oferta para um negócio, enfim, enfim, cada um caminha de um jeito. Mas precisa desse desprendimento sim da igreja, né? Porque a igreja olha para as pessoas como se fosse posse delas também. Tem isso também. Parece que está perdendo, né? E tem mais um porém. Às vezes a gente... Acontece. Rompe famílias, né? Mas é meu irmão que está indo, né? Mas é meu tio que está ficando. Mas vai acontecer. Eu acho que acho que você tocou no ponto, assim, essa visão de reino, essa consciência de missão. Se ela está presente, você tem certo desprendimento para lidar com isso. Porque, no fim, essa escolha, ela será uma escolha que terá de ser feita. A formação de um grupo base vai envolver orar, ter atenção às necessidades, ter atenção às pessoas que estão ao redor, e não há como fugir, você vai ter que escolher pessoas. Sim. Às vezes, assim, puxa, mas aí... pode aparecer o questionamento, né? Mas aí foi você que escolheu e não Deus, né? Sim. Não há como. Jesus não sorteou 12. Ele escolheu 12. Sim. Ele chamou pelo nome. Você. Foi chamando pelo nome. Você vai ter que sentar com essas pessoas, conversar com essas pessoas. O projeto é esse. Ou pelo menos... as bases, né? No próximo programa a gente continua falando da manutenção dessa equipe e da formação do plano de filosofia de ministério para plantação. Mas você vai ter que escolher pessoas, ter a capacidade, coragem também e
e lidar, inclusive, com as críticas, Sim. para escolher algumas e não outras. É exatamente isso. Porque tem a crítica de quem tá indo embora, você fala, puxa vida, né? Perdeu o fulano. Mas também tem uma outra crítica que é complicada. Por que ele escolheu ele e não me escolheu? Isso. Né? Porque também tem aqueles caras que vislumbram isso como o grande projeto, que não é necessariamente a mesma motivação do pastor, mas vislumbram lá de um jeito deles que acham que aquele é o grande projeto. Viu só? Ele não gosta de mim mesmo. Na verdade, não tem a mesma coisa com a outra. É uma escolha que foi feita. Eu acho que do ponto de vista pastoral, de novo, eu acho que eu posso falar um pouco da prática. Alguns grandes amigos meus, grandes amigos mesmo, não foram comigo. Ficaram. Eu nem os convidei, porque eu sabia, na minha visão, certa ou errada, eles eram importantes para a igreja local. Eles precisavam ficar onde estavam, servindo aonde estavam servindo. Outros amigos vieram, e outros que nem eram assim, do ponto de vista da relação tão próximos, também vieram. Porque em cima da oração e da sensação, essas pessoas saberão fazer isso aqui. E sem a ilusão do time perfeito. Vai haver decepção, vai haver desistência, mas vai haver muito trabalho também, dedicação, choro junto, abraço, se carregando, gente falando, tô junto contigo, vamos em frente. Acho que o pastor Fabiano, na revitalização, ele falou disso aqui, vale para a plantação. Ele falou assim, na montagem do grupo que ele trabalha ali para a revitalização da igreja, o barco vai de vez em quando tremer, vai vir tempestade. Vocês vão pular do barco ou vão ficar no barco junto comigo? Essa sensação de ter um time que caminha junto, né? Não é um time perfeito, mas é um time que vai caminhar junto. E eu acho que o maior desafio do Grupo Base, Júnior, vocês devem falar isso nas próximas reuniões, nos próximos programas, perdão. Mas é fazer com que esse Grupo Base entenda que ele não é o dono da igreja, né? Isso é importante. Porque isso faz parte do ser humano, não tem jeito, né? Mas olha, vocês estão aqui para somar com a igreja, mas vocês não são proprietários da igreja. Esse é o desafio, né? Teu desafio, né? É o desafio do plantador. Porque a ideia quando a gente usa os termos assim, abrir uma igreja, essa ideia de nós abrimos essa igreja, ela dá um sentimento de somos donos. Sim. O pessoal na especialização fala muito isso. O Grupo Base ele não pode ter esse sentimento. Porque na plantação, um planta, outro rega. Sim. Como diz Paulo, né? Sim. Um planta, outro rega, e quem dá o crescimento é Deus. Sim. A planta não é nossa. A gente fez uma parte do trabalho, outros farão outras partes. Não dá para dizer, eu estou aqui desde a fundação, porque aquilo não é nosso. Sim. A gente é usado por Deus por um tempo, e se for um tempo longo, ótimo, e se não for, desprendimento para lidar com o fato de que a igreja não é do Grupo Base. O Grupo Base tem uma missão e ela tem que fazer com excelência da melhor maneira possível. Sim, verdade. É um desafio, tanto de fazer isso. Muito bem, estamos chegando ao final. Obrigado, Beto. Um prazer, espero ter te ajudado de alguma forma. Ajudou bastante. Eu acho que quem está interessado em entender o que é um Grupo Base, eu acho que hoje, do ponto de vista prático, tem muitas coisas importantes aí para se pensar. Semana que vem, a gente continua pensando na manutenção dessa equipe, porque você vai ter que pastorear essa equipe. Sim. E a formação do sonho para se tornar uma visão e se tornar um projeto, porque é importante que sonhe junto, tenha visão junto e projete junto para aquilo não ser o sonho de uma só cabeça, mas de todo mundo daquele grupo, daquela equipe do Grupo Base. Legal. Obrigado você que está com a gente até agora. A gente volta semana que vem. É sempre muito bom tê-lo aqui no espaço do Reviva. Até a próxima semana. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim,
nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe.